Olá, eu sou o Bruno De Mauro, eu estou aqui com a... Cíntia Cruz, E a gente vai falar sobre o que hoje, Cíntia? sobre um tema que eu tava muito ansiosa pra falar, que é ansiedade. Você dormiu? Porque a fala já tá acelerada, né? Assim, né? Pra gravar o episódio. Tipo, bom, vamos falar de ansiedade? Vamos lá, vamos lá? Sim, dormi, tô plena. Gostaria de começar esse episódio mandando beijo pra Dani Souza, que faz questão de me lembrar todas as semanas que eu não cumpri minha promessa. Então, Dani, um beijo pra você. Se você estiver ouvindo a gente, eu sei que você tá. Beijo, maravilhosa, incrível. Obrigada pelo apoio. E acho que esse episódio da ansiedade vai lhe cair bem. É a Dani que tava reclamando de você no Instagram lá, na foto? Tipo, Claro, né? era ela. Eu gosto do povo que me expõe nas redes sociais, né? E a Dila também mandou recado falando que super caberia um episódio só sobre ela, que ela acha que faz todo sentido aqui, já que a gente fala tanto dela. Então, Dila, não sei, mas a gente tá repensando aí nossa pauta do ano. Talvez a gente faça um episódio só sobre você, que é uma pessoa muito incrível e maravilhosa, que tem, assim, conteúdo para um episódio inteiro do Corajosamente. Propaganda do bolo dela. E o que mais ela faz? Ela faz tudo, né? Ela aprende tudo todo ano. Nossa, maravilhosa. Ela entende de tarô, ela faz bolo, ela entende de bruxaria, de fases da lua, de tecnologia. Ela é incrível. Vamos lá no tema? Vamos lá, gente. Ó, eu sei que, considerando todos os contextos aí, 2020, 2021, né? Tudo que vem acontecendo no mundo desde então, a ansiedade é um tema que veio à tona, que é muito discutido, muito falado e tal. Eu fiz muita live, fui convidada para falar sobre ansiedade em vários lugares, porque as pessoas, por mais corriqueiro que tem sido esse tema, tem muita gente que fala muita besteira sobre isso, né? Assim, que acaba se equivocando nas coisas. E a gente fica com uma impressão que agora todo mundo tem ansiedade, né? Então eu escuto muito isso. Porque agora, tudo é ansiedade. Então a ideia hoje é a gente conversar, né? Trazer informações sérias, importantes, do nosso jeitinho aqui, mas para que as pessoas saiam um pouco mais informadas sobre o que é ansiedade, qual que é... Quando essa ansiedade vira um problema, né? Vira uma patologia, se tem ou não tem tratamento e quais são os tipos de tratamento e se dá para evitar, né? Se a gente consegue evitar de entrar num quadro ansioso sério que pode te debilitar e prejudicar aí a sua rotina. Então, é um pouco disso que eu quero falar. E o papel do Bruno aqui, qual é seu papel, Bruno, neste episódio? Falar merda. E já tava antes da gente começar a gravar, né? Que eu tava assistindo um vídeo explicando sobre ansiedade, porque eu não tenho conhecimento nenhum, a não ser sofrer sobre. E aí eu vi um vídeo falando sobre amígdala. E eu até falei, tem uma piada assim, tinha merda pro negócio, e a piada era tão merda que não é a amígdala da garganta, né? Assim, é a amígdala do cérebro, que Não, pronuncia não. de outro jeito, eu não sei pronunciar essa. Então vamos lá, gente. O que é ansiedade, né? A ansiedade é um processo. Aliás, vamos falar primeiro de medo e depois de ansiedade. Acho que fica mais fácil assim. A gente sente medo porque o medo é uma reação química do nosso corpo, é uma emoção natural e super importante da gente sentir, que é o seu corpo te dizendo que aquilo pode te fazer mal, que tem alguma coisa ali que pode te prejudicar, te matar, enfim. Então, quando você, sei lá, no caso do Bruno que tem aracnofobia, quando você se depara, sei lá, vê uma aranha, uma teia de aranha, você sente medo porque o seu corpo inteiro tá reagindo àquilo, e aranha é um bicho que é perigoso, né, que tem veneno, enfim, então tem uma reação ali, né? Ou se você tá andando na rua e vê uma pessoa armada correndo, o seu corpo vai reagir na hora. Só que as emoções, elas têm uma durabilidade muito curta. Então, quando a gente sente medo, a gente vai ter um pico ali de adrenalina, de cortisol, de um monte de hormônios. Mas isso vai, o pico ali, depois ele desce, porque o seu corpo quer entrar em homeostase, ele quer se equilibrar. Então, você vai ter aquele momento ali e depois aquilo passa. Então, o medo, ele é super importante para que a gente sobreviva nesse mundo. A ansiedade, enquanto sentimento, vamos colocar assim, ela é um medo prolongado.
E não necessariamente um medo que vai aparecer quando a gente se depara de fato com aquilo. Então, digamos assim, eu falo, ai, Bruno, vamos visitar aqueles nossos amigos lá do sítio tal? E aí você já começa a sentir um frio na barriga, uma angústia, um desespero. Por quê? Porque você sabe que o sítio é velho, que a casa é velha e a possibilidade de ter um monte de aranha numa casa velha, num sítio, é muito grande. Então você não acabou de se deparar com uma aranha que você morre de medo. Mas o seu cérebro já vai meio que engatilhando, sabe? Uma coisa na outra, tipo, ai, não quero ir, ai, me dá uma coisa, não gosto de sítio. Talvez você nem consiga entender que essa ansiedade que você sente de ir ou não para esse sítio tem a ver com a sua aracnofobia. Então, a gente fala que a ansiedade, ela é um medo prolongado na linha do tempo, né? A ansiedade também, ela tá ligada muito ao futuro, acho que ficou claro, né? E ela vai ter essa longa duração. Só que a ansiedade também é importante. A gente tá falando aqui da aracnofobia, mas sei lá, digamos que você sofreu um assalto numa rua específica, numa região específica que tem muitos assaltos. Todas as vezes que você tiver que passar por ali, que você estiver na região e tal, você vai se sentir ansioso. Porque o seu corpo tá te dizendo, pode acontecer alguma coisa, pode te fazer mal, aquilo ali pode não ser legal e tal. Então você vai meio que se preparando para entrar naqueles comportamentos de evitamento, né? De evitar aquela situação e tal. Então é um jeito também da gente possivelmente sobreviver a alguma coisa. Pensa que o homem das cavernas, né? O homem primitivo, ele não precisava se deparar com um leão todas as vezes para falar, meu Deus, eu posso morrer. Quando ele viu uma pegada no chão, ele já ficava ansioso, porque ele sabia que aquele leão podia estar ali por perto, ou qualquer outro predador, né? Então, essa ansiedade que ele sentia ali era super importante para a sobrevivência dele. Melhor ele ver uma pegada e já se organizar para ficar longe, né? A pegada tá indo para onde? Para lá, vou para cá. Do que ele se deparar com o leão e aí ver o que vai acontecer, ver o que vai fazer. Então, a ansiedade é importante. O problema é quando ela passa a ser patológica, né? Alguma dúvida? Não, sem dúvidas. Eu só estava pensando quando você falava ansiedade como sinônimo de medo, mas sem ser sinônimo de medo, porque o medo é aquilo que está acontecendo na hora e a ansiedade é o medo futuro para você se prevenir e não morrer, basicamente. Eu acho que é uma tradução boa. Eu coloquei aqui, de um jeito, né? O que é a ansiedade? Ela vai ser um mecanismo fundamental para nossa sobrevivência, porque é um sentimento de insegurança, temor, uma sensação de perigo futuro. Pode não ser agradável, mas é útil para nossa sobrevivência. É super importante a gente entender isso, né? Não é porque não é agradável que é inútil. Não é agradável, mas é extremamente útil. O problema é quando ela toma conta da nossa rotina e nos impossibilita de relaxar. E aí que a gente entra na questão mais patológica da ansiedade, né? Tem uma coisa que eu acho também importante a gente entender, que é assim. Pensa que o nosso cérebro, ele tem um sensor de perigo. Então, sei lá, o cara lá, o homem primitivo, tava lá andando na savana e tal, ele ouviu um barulho estranho, o cérebro dele entrava em ponto de atenção, né, ali, tipo, o que tá acontecendo? Não é nada, beleza, sigo minha vida. E ele continuava andando, e aí, talvez dali 3 horas que ele tava caminhando e tal, ele, ouvia aquilo de novo, ou ouvia um barulho, ou ficava meio, nossa, será que tem alguma coisa aqui? Não tem e tal, então... Provavelmente no dia dele, ele tinha isso umas 5, 6 vezes. Essa coisa de, será que eu tô em perigo? Não tô. Será que eu tô em perigo, né? Hoje em dia, a gente hiperestimula essa região do cérebro, que é a região do, será que eu tô em perigo? Por quê? Porque hoje a gente não vive perigos reais, né? A gente falou sobre isso no episódio do medo e da raiva. Só que a gente passa por situações que de alguma maneira pra gente são perigos. Então assim, você recebe uma mensagem do teu chefe, do teu gestor, você, será que eu tô em perigo?
Porque aquele é o perigo que tem na sua rotina, né? Você não dá de cara com leão, você não, sei lá, tem que lutar com romano, nada disso na sua rotina. Com soldado, sei lá do que, né? Enfim, a maioria das pessoas. Mas a mensagem do chefe, o e-mail de não sei o quê, o prazo que você esqueceu, sabe? Que é aquela sensação de putz, tinha que fazer tal coisa hoje e tal. A gente tem uma hiperestimulação dessa nossa região de atenção para o perigo na nossa rotina, com a vida que a gente leva, com o tanto de estímulo que a gente tem e tudo isso. Então também chega uma hora que a nossa capacidade de identificar se a gente está ou não em perigo, ela fica quebrada, ela dá pau, ela falha. E aí que a gente tem as crises de ansiedade. Então, vou chamar assim, né? Tem gente que chama de crise de pânico, tem uma questão técnica aí no nome, mas vou chamar de crise de ansiedade. Antes de você entrar nessa parte, eu tenho uma pergunta sobre o que você descreveu, que é: você ser uma pessoa insegura faz você ter mais ansiedade? Por exemplo, se você tá num período inseguro no seu trabalho, na sua vida, tá acontecendo alguma coisa, por exemplo, o chefe vai te mandar uma mensagem, quer falar com você vai pensar que tá com aquela síndrome do impostor acontecendo naquela semana, você vai ter mais ansiedade. Ou se você é inseguro no relacionamento, você vai ter mais ansiedade. A insegurança contribui. Sim, porque a insegurança tem a ver com medo, né? E a ansiedade é esse medo do futuro acontecendo o tempo inteiro. Então, qualquer estímulo que aconteça na tua rotina, provavelmente você não vai pensar, é só uma conversa. Você vai falar, meu Deus, é isso, é agora. Você mandado embora agora, é agora, meu Deus. Vai lá, já entra na conta do banco, deixa eu ver se eu tenho reserva suficiente, porque eu vou ser demitido. Isso aqui é demissão, na certa. Conversa comigo na sexta-feira, 4 da tarde, é demissão, aí você já, né, entra naquele processo todo e tal, enfim. Então, assim, pensa que a gente tem uma rotina que faz a gente estar o tempo inteiro nessa coisa de que pode dar errado, posso perder o emprego, e se eu perder o emprego, eu vou perder minha casa. Se eu perder minha casa, eu vou morar na rua. Se eu morar na rua, sabe? A gente entra nos flows, assim. E aí a crise, vamos chamar de crise de ansiedade aqui, né? O seu ataque de pânico, enfim. Ela vai acontecer, assim, do nada. Você tá dirigindo, tranquilo, você tá vivendo sua vida aí pleno e maravilhoso. Seu coração começa a disparar. Começa a te dar uma falta de ar, um aperto no peito, parece que... Sabe, você abre a janela, o vidro do carro, e mesmo assim você não consegue respirar, e você tem uma sensação que você vai desmaiar, e aquilo tudo acontecendo, e você não sabe explicar, porque tava tudo bem, você tava dirigindo normal, num dia comum e tal, né? Então, tem gente, assim, se a gente for definir tecnicamente, tem teóricos que chamam de crise de ansiedade, a gente estar ansioso por uma questão real, e o ataque de pânico quando é do nada e você não sabe o porquê. Então, sei lá, você tem uma apresentação muito importante no final da semana, na sexta, e na segunda-feira você tem esse ataque no carro. E na terça-feira você não consegue dormir. Na quarta você acorda de madrugada sem conseguir respirar. Então, tem teóricos que chamam isso de crise de ansiedade. Eu estou ansioso, mas eu sei por quê. Porque sexta-feira eu tenho uma coisa muito importante e, né, o meu corpo inteiro parece que tá ali em atenção para aquilo acontecer. O ataque de pânico é quando eu tô no meio do nada, fazendo nada demais, e aí eu tenho essa sensação de morte súbita, tipo, parece que eu vou morrer a qualquer momento. E aí eu queria trazer uma história que me marcou muito em relação aos meus pacientes, né, com ansiedade, que era o caso de um paciente que eu tive, que eu acho que eu já contei isso aqui outras vezes, né, que ele, e aí no caso foram ataques de pânico, né, não tinha uma coisa clara do porquê aquilo estava acontecendo. Depois a gente foi entendendo no processo terapêutico, mas ele saiu de casa para trabalhar, passou mal no carro, não conseguia respirar, não sei o que, voltou para casa, se acalmou, passou, tô bem. Pegou o carro de novo, foi pro trabalho, no meio do caminho passou mal, não, meu Deus, voltou para casa. Se acalmou, tô bem, não, agora eu vou. Eu sei que, enfim, resumindo, ele passou a manhã inteira fazendo isso. Tipo, ele foi umas 4 vezes, ele tentou ir pro trabalho. Aí na 4ª vez ele falou, não, tipo, tem alguma coisa errada, né? Ele foi pro médico, fez os exames e tal, ele era bem jovem, acho que tinha uns 27 anos, praticava esporte, saudável e tudo, então, enfim, não tinha nada de errado com o coração, com
E aí o médico falou, olha, eu acho que você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo, porque eu acho que você teve um ataque de pânico, né? Você tá com alguma coisa assim, alguma coisa ligada à ansiedade. Enfim, quando a gente foi entender todo o processo que ele estava passando, ele trabalhava num ambiente que era extremamente aversivo para ele. Então, ele estava num contexto em que, né, assim, só de estar indo para aquele lugar, para aquele ambiente, o corpo inteiro dele reagia e fazia, né, enfim, ele não queria estar naquele trabalho. E aí tem um monte de coisa que a gente vai olhar nesse processo todo, né? Mas uma coisa que a gente precisa entender é que, assim, a nossa capacidade de prever o futuro, ela é uma dádiva e é uma maldição ao mesmo tempo. E é isso que acontece na ansiedade, né? Assim, é uma dádiva a gente poder prever o futuro, se safar de certas situações e evitar certos riscos e tal. Só que é uma maldição quando a gente só consegue criar esses cenários terríveis e a gente traz o medo para nossa rotina, para o nosso agora. E uma coisa que eu não falei ali no começo, quando eu falei do medo, é que o medo dura muito pouquinho. 1 minuto, né? Às vezes 90 segundos mesmo, toda aquela reação no corpo. Só que a gente prolonga isso, porque a gente continua pensando naquilo. Então, né? Nossa, se você não foi assaltado, mas você viu um assalto ali no carro do seu lado, né? São Paulo, enfim, infelizmente acontece muito isso, né? Não aconteceu com você. Seu corpo reagiu porque você estava ali em alerta e tal, não sei o quê, mas não aconteceu com você. Mas você vai trabalhar pensando naquilo. Meu Deus do céu, e se fosse comigo? E se fosse comigo? Não foi, mas né? E se fosse comigo? E se o cara leva meu celular? O que eu ia fazer da minha vida? Nossa, caralho, não aconteceu com você. Só que você não consegue se descolar daquilo. Aí você vai passar a manhã inteira com medo. E aí você talvez vai pensar a tarde inteira naquilo, vai chegar à noite e vai contar pra sua esposa, pro marido, sei lá, pra mãe. No outro dia vai trabalhar pensando naquilo e aí pronto, né? Você já tá criando essa cama de ansiedade por uma coisa que nem de fato aconteceu com você. Quando você estava falando sobre isso, eu estava pensando sobre aquela... até o momento não tive nenhum ataque de ansiedade ou de pânico. Mas me fez lembrar o sentimento de quando acontece alguma coisa perigosa, né? Quando, sei lá, o carro entra na sua frente e você quase bateu, ou alguma coisa aconteceu que você sente aquela pulsação de sangue forte que te dá até uma pontada na cabeça alguns segundos depois, de tanto que o seu corpo ficou em alerta ali pra sobrevivência. Mas aí é medo, né? O medo. Entende, né? Isso, exatamente. Enquanto você descrevia a ansiedade, tipo, o mais perto que eu já senti de um ataque, assim, seria o do medo, o ataque de medo, né? O instinto de você ficar alerta pra sobreviver, mas não o de ansiedade em si. Não sei se você já teve algum ataque, já sentiu alguma coisa? Eu já tive, mas assim, muito pontual, assim, nunca foi assim, uma coisa prolongada e tal. Eu tive 1 ou 2 vezes, assim, muito pontual, assim, fiquei bem assustada porque você não entende o que tá acontecendo com o seu corpo. Você fala, fudeu, né? Você acha que vai morrer mesmo, porque foge tudo ao seu controle, assim. E essa é uma questão também, né? Eu acho que quanto mais controlador a gente é, controladora, né? A pessoa é, mais suscetibilidade à ansiedade ela tem. Pelo menos é uma percepção que eu tenho, né? Assim, quanto mais controle você quer ter, mais as coisas fogem ao seu controle, porque não dá pra controlar tudo, e mais você vai ficando ansioso para que aquilo aconteça, né? Então, assim, eu até esse momento aqui do episódio, eu quero que as pessoas entendam que medo e ansiedade são coisas importantes, são mecanismos importantes para a nossa sobrevivência que o nosso corpo usa, mas a gente tem um contexto social que tá levando isso à exaustão, e isso tá chegando de um jeito, assim, na nossa rotina, que tem feito mal pra gente. Então, é isso, né? A nossa dádiva e a nossa maldição ao mesmo tempo. E aí, quando que isso vai virar um transtorno, vai virar uma doença, vai virar um problema, né? É muito delicado a gente fazer um diagnóstico, então os psiquiatras caminham aí seguem o DSM, né, ou seguem o CID, enfim, mas segundo o DSM-5, que é a última listagem aí dos transtornos, né, enfim, das doenças de uma maneira geral, a gente tem 7 tipos de transtorno de ansiedade. E hoje a gente
tem aí uma média de 7% da população mundial com diagnósticos de ansiedade. É muita coisa, né? A gente fala que é uma doença que tem uma prevalência alta em relação à população mundial. Quando você diz diagnóstico, você diz porque já é num nível elevado? Procurou ali um médico, um psiquiatra e tal, e tem um diagnóstico, tá? Recebe uma medicação, faz algum tipo de tratamento. Esse número deve ser bem maior, porque tem muita gente que não procura ajuda, não consegue entender aquilo como um problema para procurar ajuda. E isso é um problema que a gente passa, porque a ansiedade e a depressão são coisas que, não sei, assim, a saúde mental é uma questão, né, Bruno? Se você quebra a perna, você vai na hora no médico para consertar. Se você tá com uma crise renal, você não tem escolha, você tá enlouquecido de dor, né? Você tem que buscar um médico. As questões emocionais, né, a saúde mental de uma maneira geral, as pessoas parecem que deixam para depois, que acham que, sabe, tudo bem, não tem pressa, depois eu vejo, eu vou dando conta, até que chega uma hora que elas têm uma crise, paralisa de fato, né, que vai... É que não é tangível, né? É difícil você entender aquele problema, porque aparentemente soa como um problema pequeno, né? A gente tem muito foco de, a gente tá aqui para resolver problema. Então você aprende a resolver problema lógico, problema disso e daquilo. E eu sei disso porque eu era uma pessoa que tinha muita coisa de, tipo, não querer fazer terapia, não era algo que eu pesquisava ou olhava. Como a gente falou outro dia fora da gravação, eu sobrevivi até aqui sem terapia, pra que eu precisava de terapia? E você muito bem colocou... Pra viver, né? Exatamente. Não sobreviver. Pra parar de sobreviver e começar a viver. Hoje, a forma mais simples que eu traduzi para as pessoas, você, como uma pessoa, acha que fazer faculdade é importante, fazer curso é importante, a terapia tem o mesmo nível de importância de uma faculdade, se não mais importante do que a faculdade. Então, investir em você para uma faculdade, investir em você numa terapia é a mesma coisa. Porque é exatamente isso, é uma coisa que é difícil de você traduzir, é difícil de você calcular e mostrar esses efeitos, e você só consegue ver mesmo ao longo prazo, depois que você está fazendo e entendendo as coisas. E assim, quando que as pessoas procuram ajuda? Quando a ansiedade as torna incapazes. Quando essa doença as deixa, quando é incapacitante, né? Então, assim, não conseguiu trabalhar? Então acho que eu tenho que prestar atenção. Não conseguiu sair de casa nas férias, não conseguiu produzir o que precisava, aí as pessoas, acho que eu tenho que olhar. Então eu tenho casos de pacientes que tiveram crises de ansiedade de não conseguir sair da cama. Aí buscou ajuda, mas olha o nível que chegou para buscar ajuda. Eu já tenho pacientes que no primeiro episódio, na primeira crise ansiosa, né, no primeiro ataque de pânico, na hora, tipo, psicólogo, psiquiatra, vamos olhar o que tá acontecendo, porque isso não é meu, né? Eu não quero levar isso pra frente. Então, nesses casos, quando é no primeiro episódio, a pessoa já busca ajuda, a gente já cria um contexto de rotina de prevenção dessas crises. E não quer dizer que a pessoa não vai mais ter a crise, mas quando ela tem, ela sabe como lidar com aquilo, que é, né, totalmente diferente. Então, o que eu queria explicar, eu queria trazer uma explicação um pouco mais técnica, né? As ameaças, quando a gente pensa assim, como é que funciona, né, a crise de ansiedade ou o ataque de pânico, enfim. A gente tem uma região no cérebro que o Bruno estava zoando aí, que chama amígdala, com G, amígdala. Não a amígdala, que é essa que o Bruno não tem mais, que ele estava aqui se vangloriando, que ele, não tenho perigo com esse negócio de ansiedade porque eu já tirei a amígdala. Não é essa amígdala, é a amígdala cerebral. Tá, Bruno? Então, assim, você é suscetível sim à ansiedade, não ache que você tá pleno, maravilhoso. Quando a gente tem alguma ameaça externa, essa ameaça externa vai deixar a nossa amígdala cerebral em alerta, hiperativada, e ela vai liberar substâncias químicas. Então, são os hormônios lá, o cortisol, a adrenalina. E esses hormônios, eles desencadeiam várias reações, né? Porque eles vão alertar várias regiões ali do cérebro, desencadeando sensações físicas, principalmente as do medo que a gente já conhece, né? Então,
teve uma ameaça, aciona a minha amígdala, ela começa a produzir lá um monte de hormônio, jogar em várias regiões do cérebro e o meu corpo reage a isso. Existe um ciclo que a gente já conhece desse processo todo, que é a sensação corporal, né, essa reação física que a gente tem, sentimentos que são gerados a partir disso. Aí a gente pensa coisas e a gente vai ter comportamentos de segurança. Então, assim, sei lá, você tá no shopping, ouviu um tiro, um barulho que pode parecer um tiro. Eu lembrei de uma história de um amigo que estava na praça de alimentação com a filha, e ele estava sentado de costas, assim, para onde veio o barulho, e a filhinha dele pequena na frente dele. Quando ele ouviu o barulho, que ele tinha certeza que era um tiro, e ele ouviu as pessoas correndo, assim, ele ouvia as mesas, sabe, sendo empurradas, assim, as pessoas... Ele não olhou o que estava acontecendo, ele só, tipo, levantou, pegou ela e saiu correndo. Então, assim, vamos pensar aqui no ciclo, né? Ele veio aqui um barulho, alguma coisa, ele estava com a filha, então tem uma coisa de sobrevivência. Ele teve todas essas sensações corporais, sentimentos, e ele pensou bem rapidamente ali, né? Tá acontecendo alguma coisa, é um tiro, estamos em perigo, e ele teve um comportamento de segurança. Ele pegou ela e foi mais longe possível, porque ele ficou com a sensação de que eles iam ser, tipo, atropelados, né? E aí, quando ele chegou mais lá na frente, ele se abaixou com ela e foi olhar para ver o que estava acontecendo. E aí, quando ele foi olhar para ver o que estava acontecendo, o que aconteceu foi que acho que explodiu alguma coisa de gás dentro do McDonald's, mas fez um barulho como se fosse um tiro, e as pessoas, assim como ele, saíram correndo, né? Assim, faz parte também do nosso instinto de manada. A gente corre e depois vê o que acontece, né? Então, é isso que acontece aí no nosso cérebro quando tem uma ameaça real e tal. No caso quando a gente vai pensar no diagnóstico, tá, como é que eu sei que todas essas reações, elas estão ok? Ou eu já tô num processo aí de ansiedade que é patológico, né? Então, não existe uma divisão clara e indiscutível sobre o que é uma ansiedade normal e uma ansiedade anormal. Tipo, não tem uma reguinha, sabe? A pessoa fala, tá, mas seu coração disparou em quanto tempo? Ah, então é patologia, isso daí tá... Não tem isso, né? A gente pega e vai olhar para algumas coisas para fazer esse diagnóstico. Então, passo 1 é buscar ali, dentro da descrição que o paciente traz, em qual dos 7 tipos de ansiedade isso tá. Então, agora eu acho que o DSM-5 colocou pânico, eu não sei, ele deu uma mudada em algumas coisas, mas, né, tem transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia, transtorno do pânico, enfim, a gente vai tentar buscar ali dentro, né? Depois, a gente vai para um passo 2 do diagnóstico, que é entender a intensidade dessa ansiedade ou dessa crise. Se foi leve, se foi moderado, se ela é grave. E como que eu sei da intensidade? Eu vou olhar para o impacto que isso tem na vida pessoal e profissional, o nível de sofrimento que isso gera. Vou olhar o tempo. Faz quanto tempo que você passa por isso? Quantas vezes você teve crise? Há quantos anos isso acontece? Enfim, né? E a resistência. O quanto o quadro resiste a tratamento. Então, você já tentou algum tratamento? Você já tentou os tratamentos não medicamentosos? Deu certo? Não deu? Então, a gente vai olhar. A gente, quando eu falo, principalmente o psiquiatra. Então, o ideal é que você, na minha visão, né, talvez eu conheço outros psicólogos que não concordariam diretamente com isso, mas em casos de episódio de ansiedade, tudo isso, é legal assim, se é uma coisa que já vem há muito tempo, você vai ter que buscar um psiquiatra, porque provavelmente você vai precisar de alguma medicação de apoio. Se foi uma primeira situação, aí eu acho que cabe procurar o psicólogo direto, tá? Depois que a gente olha para, né, esse lance do tipo de ansiedade, depois para a intensidade, se é leve, aí a gente, o psiquiatra, vai escolher o tratamento. Então, eu falo psiquiatra porque se o tratamento tiver medicação, só o psiquiatra pode prescrever medicação. A gente já falou isso também em algum episódio, né? Acho que eu falei um pouco sobre essa diferença. Mas não se esqueçam, o psiquiatra, ele é um médico e só médicos podem prescrever medicação. Então, se você foi num psicólogo, psicanalista, algum terapeuta e ele te
prescrever algum tipo de remédio, tem alguma coisa errada, né? Tipo, ele não tem autorização legal para fazer isso. Então, quando a gente olha para a medicação, no caso dos casos graves, a gente tem as medicações de alívio e de longo prazo. As de alívio são os benzodiazepínicos, né? Que são esses remédios mais famosos. Frontal, Lorax, Rivotril, que tem algumas pessoas que tomam todos os dias, tem gente que só toma quando tem a crise, depende, né, de como o médico prescreve, mas a gente chama de medicação de alívio. E tem outros tipos de medicação que são as medicações de longo prazo, né, que são os antidepressivos, que vão mexer com a serotonina, com o processo de noradrenalina ou da dopamina, depende do antidepressivo aí que o seu médico vai escolher. Então, voltando, né? Medicação normalmente é prescrita para casos mais graves e tem 2 tipos de medicamento. Os medicamentos de alívio, que são esses mais famosinhos aí, que todo mundo conhece e tal, e que tem um monte de gente que toma. E o antidepressivo, que é né, quando já vem a longo prazo, que vai mexer com a produção, ou ele vai apoiar ali a produção da serotonina, enfim. Queria lembrar também do não se automedique, por favor, procure um médico antes de tomar qualquer um desses remédios. E assim, lembrando, gente, que a medicação, ela vai ajudar na liberação da serotonina lá na sua amígdala cerebral. E é a serotonina que vai inibir essas sensações que tanto incomodam as pessoas que têm os ataques, né, as crises de pânico. Então, esses medicamentos que as pessoas tomam, às vezes deliberadamente, porque a minha amiga toma, vai lá, consegue uma receita, fica tomando e tal, ele tá mexendo com a produção dos hormônios cerebrais que são mais importantes para nossa vida. O psiquiatra, ele não sabe, quando ele te prescreve uma medicação, ele não tem certeza se a medicação vai funcionar com você. Porque é diferente, assim, os remédios psiquiátricos, diferente quando você tem um problema no estômago, quando você tá com colesterol alto, que dá para pegar seu sangue, medir, tem tanto, tá alto, gordura não sei do que, tá. Não tem isso na psiquiatria, você não consegue pegar um pedaço, deixa eu pegar aqui o líquido e ver, não existe isso, então é um acerto e erro, por isso que o tratamento psiquiátrico é um tratamento. Você vai, ele te passa um remédio que ele sabe por pesquisas e pesquisas e pesquisas que tem 99% de resultados positivos, né? E aí você vai tomar por um mês, vai voltar lá depois de um mês. Aí ele vai, como é que você se sentiu? Fiquei com uma sonolência insuportável, não consigo fazer nada, não consigo sair da cama. Então a dosagem não tá ok. Vai ajustar a dosagem, mais um mês. Então, é um processo ali de investigação o tempo inteiro. Aí vai a bonita, o bonitão e toma o remédio por conta própria. Tipo, vou tomar um Rivotril aqui. Enfim, né? Vocês são tudo loucos, vocês têm bosta na cabeça. O tratamento sério. Eu tô rindo porque eu tenho várias amigas que tomam. A pessoa acha que é tipo, sei lá, né? Tipo, Novalgina. Enfim, se bem que os psiquiatras brincam que essas medicações de alívio, elas são a Novalgina da psiquiatria, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, assim, tem que ter cuidado. É muito sério isso, né? Você tá mexendo com coisas importantes aí do seu cérebro, enfim. E aí, o que é o ideal que a gente tenha nos tratamentos? Não tenha só o tratamento medicamentoso. Você tenha se você tá com um caso grave, ou se a sua ansiedade é leve, moderada, mas talvez você já tenha uma medicação, não fique só na medicação. Tem os tratamentos sem medicação que, assim, pelo menos os psiquiatras que eu tenho contato e tal, e que eu confio no trabalho, eles jamais, em hipótese alguma, vão passar um tratamento só medicamentoso. Tem todo um outro tipo de acompanhamento que eles sugerem, né? Mas aí, claro, cabe ao paciente fazer ou não o tratamento, enfim, né? Quais são esses tratamentos? O que tem, principalmente para casos leves ou moderados, o psiquiatra, né, se ele for um psiquiatra sério que vai te acompanhar, ele, talvez antes de te passar uma medicação, ele vai te passar alguma dessas coisas aqui que eu vou falar, te acompanhar por 3 meses,
vê como é que tá, né? Ou talvez ele te passe essa medicaçãozinha de alívio, mas você vai fazer essas outras técnicas que a gente vai falar e depois de 3 meses, se não tiver resultado, aí ele provavelmente vai rever a sua medicação e pensar numa medicação mais a longo prazo aí, que são os antidepressivos. Primeira coisa, terapia cognitivo-comportamental. É a mais indicada para quem está ali passando por transtornos de ansiedade. Porque a cognitivo-comportamental, ela tem uma atenção muito grande nesses... eles ficam muito atentos à contingência ali, onde você estava quando a crise aconteceu, o que está acontecendo no seu ambiente, que tipo de resposta você tem. Porque a pessoa ela não vai ficar desenterrando coisa do passado, não sei o que, ela vai muito pro hoje. Claro que se vier alguma coisa do passado, vem, mas com foco muito do como que a gente hoje, na sua rotina hoje, a gente lida com isso e trabalha com isso para que, né, as crises se amenizem. Quando a gente fala de pesquisa, né, a galera da cognitivo comportamental tem muita pesquisa sobre ansiedade, sobre escalas de ansiedade, coisas assim. Então, é interessante, né, de repente buscar uma coisa mais orientada para isso. A gente tem o Mindfulness, que é nós temos um episódio sobre isso, inclusive, né? A gente conversou com o Renato para falar de meditação aqui. Por que o Mindfulness é uma técnica super indicada para esses processos ansiosos? Porque é uma técnica que vai focar no seu estado de presença. Lembra que a ansiedade é um medo do futuro? É uma antecipação das coisas que podem dar errado? Então, o Mindfulness ele vai falar, não, pera, vamos focar aqui no presente, né? Neste momento, tem uma aranha super venenosa atacando você ou colocando sua vida em risco? Não tem. Ah, então tá bom, né? Então, você vai treinando o seu foco, a sua atenção e a sua presença, e isso vai ser super importante para os momentos em que você se sentir ou se perceber ansioso e tal. Então, Mindfulness é super prescrito e super importante. Então, você pode fazer a terapia e o Mindfulness, não tem problema nenhum, pode fazer os dois. Atividade aeróbica, então tem aí muitas pesquisas em torno do tipo de hormônio que a gente produz quando a gente faz atividade aeróbica por mais de 40 minutos, o quanto isso é importante para o seu corpo, né, esse movimento e tal. Então, assim, não é só para você ficar magro e lindo e não sei o que, nada disso, é para sua saúde cerebral, inclusive, né. Tem os probióticos, que também tem umas pesquisas que falam, né, sobre como faz pouco tempo a gente descobriu que muito da nossa serotonina também é produzida pela flora intestinal. Então, tem muitos hormônios que são produzidos pela flora intestinal. Então, os tratamentos com probióticos, eles ao invés de focar no cérebro, né, que é só uma parte dos hormônios são produzidos, é focar na flora intestinal e que essa produção possa aumentar, enfim. Então, não entendo muito bem, tô dando um ampassant aqui só para vocês terem uma ideia, mas se você se interessar, pesquisa. E o yoga, ou o tai chi, ou alguma atividade que também vai trabalhar a sua presença e corpo ao mesmo tempo. Então, você pode, dentro do seu tratamento, olhar para tudo isso. Quando eu recebo um paciente com quadro ansioso, a gente sempre acompanha muito isso, assim. Se ele já veio com a medicação, então já passou pelo psiquiatra, tá medicado e tal, eu sempre cuido muito para que ele vá com frequência a esse psiquiatra e esse psiquiatra acompanhe a medicação dele, mas a gente vai olhar para atividade física, alimentação, sono, que também é super importante, né? A meditação, lógico, né? Então, assim, todos os meus pacientes que estão medicados, de alguma maneira a gente olha ou para meditação formal ou para práticas que trazem atenção plena ou coisas nessa linha, né? Eu queria dizer que depois que a gente gravou o episódio de meditação, eu fiz o curso com o Renato, né? Que eu terminei semana passada. Foram 9... Ai, parabéns, meu Deus! E agora eu sou uma pessoa muito mais tranquila do que eu já era antes. Mas eu queria compartilhar uma informação aqui, que eu estou convivendo com uma aranha no meu banheiro. Se você ouviu o episódio de medo, você vai ver lá que eu me cago de medo de aranha. E eu tava pra te contar essa história já há um tempão, Cíntia, eu não contei. Ai, me conta! Tem essa pequena aranha no banheiro, que já é a segunda geração de aranha, na verdade, porque
existia uma aranha na parede, que um dia apareceu uma aranha pequena junto com essa aranha grande, que eu imagino que elas transaram, porque a aranha pequena morreu, depois só ficou lá grudada na teia da aranha grande. E a gente sabe que a aranha mata, né, o seu parceiro, né? Tem isso. A fêmea mata o homem. Não vamos replicar isso no humano. Agora, foi uma aranha pequena, menor do que as outras duas. Então eu acredito que a grandona sumiu, morreu, deve ter caído no chão, eu não vi. E agora o filhotinho dela, dos dois lá, está na parede. E eu estou convivendo com essa segunda geração de aranhas agora. Eu sempre olho e sempre lembro de que eu tenho que te contar essa história e nunca contei, então já tá contado agora. Demorou. A aranha mãe não morreu. Ela simplesmente seguiu a vida dela e deixou o filho pra trás, que é isso que a aranha faz. É tipo assim, querido, cuide da sua vida, viva aí assustando o Bruno. Por isso que o corpo dela não tava no chão. Filhote, claro que não, porque ela foi viver a vida dela, seguiu em frente, entendeu? Largou a casa, largou os pertences pra filha e foi embora. Pegou um cruzeiro e foi embora. E não sei se foi a meditação, vou dar crédito à meditação que me fez ficar tranquilo com a aranha ali do meu lado. E não digo que eu tenho aracnofobia. E com essa evolução que eu tive com a experiência no banheiro agora da aranha, estou bem longe desse pânico de aranha. Se tivesse, estava curado. A pessoa que tem aracnofobia, estar no mesmo ambiente, fechado, porque vai tomar um banho, fecha o banheiro, com uma aranha, tá curado. Eu vou falar pro rei, eu vou falar, rei, curou a aracnofobia do Demauro. Mas, tem algumas coisas, assim, algumas técnicas que eu chamo de técnica de enfrentamento leve, que eu queria falar aqui, que eu acho importante. Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é o que fazer numa crise de ansiedade. Então, assim, quem já teve crise, ou quem ainda não teve, enfim, o que vai acontecer? É normalmente isso, você tá ali na tua rotina, fazendo suas coisas, e de repente seu coração dispara. E aí, quando seu coração dispara, você se assusta, porque não tem nada acontecendo pro seu coração disparar. E aí você vai hiperventilar, sua respiração vai ficar curta e rasa, né? E rápida. Você vai ter dificuldade de respirar. E como você está respirando muito rápido, seu coração está batendo muito rápido, é muito normal as suas mãos ficarem dormentes. Então, elas ficam meio paralisadas, ali, meio adormecidas. Então, você não começa a não sentir mão, às vezes os pés e tal, e aquela dificuldade de respirar e tal. Dá uma vontade de fugir, tem uma coisa com fuga, sabe? De tipo, quero sair desse lugar, assim, mesmo o lugar não apresentando perigo nenhum. Então é isso que acontece. Quando a pessoa tá com outras pessoas, as outras pessoas ficam tipo, nossa, calma, tá tudo bem, não sei o que, tentando acalmar a pessoa, é aquele desespero, a pessoa tentando respirar ali e pensa que tudo isso tá acontecendo e o seu cérebro continua pensando. Você tá pensando, ai, que vergonha, ou ai, eu vou morrer, ai, meu Deus, tá todo mundo olhando pra mim, ai, eu vou desmaiar aqui no meio. E quanto mais você pensa, mais você retroalimenta o seu coração continuar disparando, a sua respiração continuar ali rápida e curta e tal. Então, nossa, você entra num fluxo de pensamento ali que parece que piorando a situação, né? Se você tiver, se a crise for sua, o ideal no momento da crise é ir para um lugar aberto, se possível, né? Então, assim, se você estiver num lugar que não tem como, ficar perto da janela para você sentir essa sensação de que você pode respirar, né? Assim, que não vai mudar nada, você tá num lugar aberto ou perto da janela, mas tem um impacto emocional, tipo assim, nossa, tem mais ar aqui, né? Porque é essa sensação que a pessoa tem, parece que o ar do mundo tá acabando. E lembrar que o ataque, ele não tem como durar mais do que 3 minutos, 4 minutos. Seu corpo não sustenta esse estado por 20 minutos. Você não vai ficar 20 minutos ali passando mal, né? Então, assim, vai passar. Os meus pacientes que já tiveram crise, uma das coisas que a gente treina é ficar, no momento da crise, pensar assim, eu já passei por isso, eu não vou morrer, isso vai passar. Eu já vivi isso, eu não vou morrer, isso vai passar. Tipo, isso vai passar e tal. Se você tiver com alguém, então assim, se você for a pessoa que está presenciando um ataque de pânico ou uma crise de ansiedade, ou se você passa por isso, é legal que você explique para as pessoas que convivem com você. Por quê? Porque quando tem alguém com você, o ideal é que essa pessoa afaste as outras pessoas de você, porque é muito normal. Se tiver muita gente, todo mundo vai querer te ajudar e aí
você fica mais sufocado, mais angustiado, com mais vergonha, pior. Então, assim, se você tá presenciando uma crise, tire as pessoas de perto da pessoa, leve a pessoa para fora do lugar, para um lugar aberto, ou para um canto que ela, né, fique mais tranquila. Pede para ela respirar com você. Então, põe a mão dela assim em cima do seu coração, do seu peito, né, para você poder, para que ela te acompanhe na respiração. Não deixa ela ficar pensando, fala, olha para mim, segura aqui, vamos junto. E tenta respirar num ritmo em que ela puxe o ar, talvez ela vai puxar o ar rápido, mas que ela tente soltar devagar, porque conforme ela vai fazendo esse movimento, né, de soltar o ar mais devagar, o batimento cardíaco também vai se equilibrando, né? Então ela respira daquele jeito porque o coração tá batendo muito forte, então ela vai meio que forçar, fazer o caminho reverso, né? Ela vai pela respiração forçar o coração a normalizar. Então é isso que dá pra gente fazer. O máximo que dá pra gente fazer quando a gente tá com alguém tendo uma crise, né? Essas frases, então, quem tem a crise pela primeira vez, normalmente a pessoa realmente acha que vai morrer, ela vai pro médico, ela pede pra alguém levar, é normal, né? No começo, você não tem muito como saber se você realmente tá tendo uma parada cardíaca, acontecendo alguma coisa e tal. Mas se isso aconteceu 1, 2, 3 vezes, você já fez seus exames, você sabe que tá tudo bem com o seu coração, então é óbvio que você tá tendo uma crise de ansiedade, um ataque de pânico. Acho que a cada 3 pessoas, não sei se é do Brasil essa pesquisa, acho que é sobre o Brasil, uma vai ter ou já teve uma crise de ansiedade pontual, assim, né? Então, o que a gente pode treinar? Esse movimento que a gente faz em relação a ser menos ansiosos na nossa rotina, meditar, fazer atividade física, ter atenção ao sono. Você é suscetível à cafeína e aí você toma um copão de café 2 horas antes de dormir. Essa cafeína vai ter um impacto no teu corpo. E aí, você vai deitar, não vai conseguir dormir, você vai começar a falar, putz, mas se eu não dormir, eu não vou descansar, amanhã eu tenho uma reunião importante, quando eu não durmo bem, eu fico mal, aí eu não consigo raciocinar, e aí você deu 3 da manhã, você não dormiu ainda. Então, a gente entra nesses pensamentos, a gente abraça esses, como diria o Renato, esses mindfucks, né, que são esses pensamentos. Cara, chega uma hora que a gente tá totalmente fudido, né, assim, mindfuckado total, né. Tem uma coisa que eu sempre falo, assim, que por incrível que pareça, todo pensamento tem um fim. Ele vai ter um começo e um fim. O pensamento acaba. Então, assim, se esse pensamento de que, nossa, se eu não dormir, eu vou me fuder na reunião amanhã, se eu não abraçar esse pensamento, se eu não quiser dormir de conchinha com esse pensamento, ele vai acabar. Ele vai embora. Tipo, eu não preciso me fixar nesse pensamento. E é isso que a gente faz, né? É mesmo. Nossa, se eu não durmo, eu não descanso. Não vou descansar. A reunião vai ser péssima, porque eu não vou conseguir. Tipo, meu Deus do céu, sabe? Eu tenho uma técnica quando tem algo muito importante, assim, que vai acontecer no dia seguinte ou bem próximo, eu começo a fazer coisas que eu sei que me dá muita energia e me deixa muito positivo, sabe? Muito motivado. Que é pra não ficar nessa parte do... Ao invés de ficar sem energia, eu procuro fazer coisas que me dão energia. Por exemplo, uma coisa que me motiva muito é limpar a casa. Tipo, limpar a casa toda, limpar banheiro, lavar roupa, louça, deixar tudo limpo, sabe? Que maravilhoso, Demauro! Não vou limpar a sua casa, avisando já, assim, mas me deixa muito Cola cheio aqui de quando energia, você estiver sabe? Saber que tá ansioso. tudo limpo, tudo organizado, tudo perfeitinho, assim, me deixa potente. Quando você estiver ansioso, nervoso, passa uns dias aqui em casa. Gente, eu sou aquela amiga que adora receber quem tá ansioso, quem tá, né, passando por uma dificuldade. Mas não é quando eu tô ansioso, é quando eu sei que é importante o que eu quero fazer e eu quero estar mais potente, sabe? E aí eu acho que isso acaba ajudando sobre a ansiedade, acaba ajudando de eu não ficar preocupado, porque eu tô me sentindo potente. Então, me sentir potente me ajuda a não ficar com medo e não ficar overthinking aquilo que vai acontecer. Mas Sim. isso funciona pra mim, né? Limpar a casa, então, sugestão. Tem uma outra coisa que é importante a gente olhar na nossa rotina, a gente esqueceu como se descansa. A gente, assim, né, de novo, generalizando aqui, mas as pessoas, elas não conseguem mais lidar com o tédio na rotina delas. Então, cara, vai pro banheiro, leva o celular. Tá na fila do banco, tá ali mandando mensagem, fazendo alguma coisa, vendo alguma coisa.
não consegue ver um filme sem olhar no celular ao mesmo tempo. Ficou mais do que 10 minutos num livro, já vai dando aquela vontade louca de ver se chegou algum e-mail. Então, a gente não tem esses momentos de nadismo, de fazer nada. Você não consegue, você não se permite. Então, a gente também não se permite descansar. Você vai dormir pensando num monte de coisa, você se força a dormir porque você tem que estar produtivo no outro dia. Não dá. Então, assim, eu acho que é importante olhar para nossa rotina e perceber esses pontos, né? Eu acho que eu já falei aqui em algum episódio. Quando eu morava sozinha, eu não me achava ansiosa. E agora, né, com o Lu e tal, cara, eu percebo como... Porque eu sou uma pessoa assim, eu tenho que otimizar o tempo. Eu quero fazer, então se eu vou... A gente mora em prédio. Então, se a gente vai descer para almoçar, eu já quero levar o lixo. Já que eu vou descer, eu já quero levar o lixo, pegar não sei o quê, passar no mercado, comprar não sei o que lá. E, né, a gente vai no restaurante, na volta a gente passa... Tipo... E aí, sem perceber, eu fico agitada e ansiosa, porque eu quero fazer 70 coisas num espaço de tempo que cabe 3, porque eu quero otimizar, quero fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu fui, sabe, aí às vezes ele fala, nossa, mas tem que ser agora, né? Mas precisa fazer tudo isso nesse momento? Aí eu, claro que precisa. Tipo, não precisa, sabe? Para de ser louca, não precisa. Mas por que te dá ansiedade? Porque eu tenho isso também. Se eu vou pegar tem que pegar uma coisa na cozinha e eu não tô na cozinha, eu já penso em outras coisas que eu vou fazer enquanto eu tô indo pra lá. Mas eu não sinto como ansioso de estar fazendo isso. Porque é pela parte de controle que se você não fizer aí você sofre. Então, mas pensa que você poderia, sei lá. Eu acho que esse exemplo não cabe muito, mas assim, ó. Por exemplo, vou pegar o meu exemplo. Eu tenho, sei lá, 1 hora de almoço, né? Eu poderia descer tranquilamente, andar devagarzinho até o restaurante, almoçar com calma, sabe? Comer, saborear meu almoço e tal, pedir a sobremesa, conversar um pouquinho, dar uma parada no meu dia, né? Porque eu tenho dia a manhã inteira e tal, não sei o quê. E, sei lá, talvez passar no mercadinho que é caminho, comprar alguma coisa e vir pra casa. Tipo, eu relaxei, eu curti aquele momento, eu vivi as coisas com atenção plena e tal. Agora, quando eu desço toda carregando lixo, caixa, não sei o quê, ando correndo pra almoçar correndo, porque ainda tenho que passar no mercado. Aí saio correndo do almoço, vou pro mercado, já pensando que, ai meu Deus, já tá dando a hora que eu tenho paciente 1h30. Entende que eu não estou presente, eu não tô curtindo nenhuma das atividades que eu tô fazendo, eu tô criando micro ansiedadezinhas, porque enquanto eu tô almoçando, eu tô pensando no mercado. Enquanto eu tô no mercado, eu tô pensando que eu ainda não posso esquecer de passar na lojinha tal pra comprar castanha de não sei o quê. Então, assim, o que era pra ser um momento pra eu relaxar, pra eu ter a pausa do meu dia, eu fiz 75 tarefas. Então, uma coisa é, já que eu tô indo pra sala, vou levar isso aqui, vou isso aqui. Outra coisa é, o tempo inteiro tá aí querendo otimizar coisas e se atropelando e não tendo esses momentos de presença. Então, assim, é uma coisa que eu tenho olhado com bastante atenção, cuidado, cautela, porque se deixar, eu sou a pessoa que eu tô pondo a roupa na máquina e fazendo café ao mesmo tempo, e aí já pensando que tem que aspirar a casa e pensando no paciente, não dá. Tipo, me faz mal, assim, né? Então, enfim. Eu vou ter que rindo? observar. Eu tô rindo porque eu vou ter que observar. Porque eu tento geralmente fazer não várias coisas ao mesmo tempo, mas me programar com tempos e fazer várias tarefas nessa. Indo do ponto A ao ponto B. Eu vou do ponto A ao ponto D e coloco um B e um C no meio. E vou me observar agora pra ver como eu me sinto. E se eu venho fazendo Porque isso. assim, tem coisa que. Uma coisa é assim, eu tô num dia muito cheio e eu realmente só tenho este momento pra fazer essas coisas. Mas não é verdade, Bruno. Muitas vezes eu invento que, se eu não fizer agora, eu não vou conseguir fazer. Não é verdade. Sabe assim? Tipo, não, mas eu tenho que lavar roupa hoje. Por quê? Você não tem nenhuma roupa limpa? Todas as calcinhas sujas. Não, sabe? Tipo, é que eu gosto de lavar roupa de segunda. Tipo, linda. E aí criando todo um processo ansioso sem necessidade, né? Tem uma outra coisa também que é um treino interessante que eu gosto de fazer com os pacientes, que é, sei lá, eu não posso perder o emprego, tá lá muito ansioso por causa de uma apresentação importante, né?
Por que é tão importante essa apresentação? Não, porque vai estar a diretoria inteira. Então a gente começa a fazer assim, que é um exercício da pior coisa que pode acontecer, né? Então a gente olha pra isso, tá, beleza. Então, se for uma bosta, que é o maior medo da pessoa é ser uma bosta a apresentação e ela tá ansiosa a semana inteira por causa disso. Tá, mas vamos pensar na pior coisa que pode acontecer. Se a apresentação for uma bosta, péssima, horrorosa, nossa, toda a diretoria vai ver. E aí talvez eles possam me mandar embora. Ou não, talvez ele só me dê uma chamada, não me coloque no próximo projeto. Não, mas vamos pensar a pior coisa. Ser mandado embora. E se você for mandado embora? Aí eu vou ter que procurar emprego em outro lugar. E se você procurar emprego em outro lugar? Ah, talvez eu encontre. Não, vamos pensar na pior coisa. Não, eu não vou encontrar. E aí a gente vai... Durante o exercício, o paciente já começa a rir, porque ele fala, nossa, tem nada a ver. Só de eu pensar na pior coisa, eu já penso em 35 coisas que eu poderia fazer pra resolver esse problema. Então, tipo assim, tô viajando. Né? Então, a gente, assim, não se dá conta de que todos esses pensamentos que a gente tem e tal, são completamente improváveis de acontecer. 98% dos mindfucks que a gente tem, né, desses pensamentos, não vão acontecer. Então, por que a gente gasta tanta energia com isso, né? Então, é um exercício que eu faço com eles e, assim, é sempre divertido, dá super certo. Eu tenho muito de... Eu não me considero uma pessoa ansiosa, mas eu tenho momentos de ansiedade, especialmente se eu tenho que pegar um voo muito cedo no dia seguinte. Eu praticamente não durmo a noite com medo de perder o voo, que eu não vou chegar no aeroporto a tempo ou alguma coisa. Tento nunca mais comprar voo cedo, porque eu sei que isso acontece comigo, então eu não compro antes das 9 da manhã, só compro depois. Mas eu tenho muito uma coisa que eu aprendi, acho que foi na época da faculdade, de que, acho que foi por causa de prova, sabe? Tipo, se eu não for bem nessa prova, depois tem outra prova, sabe? Eu não me estressava com coisas que são, entre aspas, super importantes, assim. Porque no final elas não são tão importantes assim. Porque você sempre pode fazer de novo. Você sempre vai ter uma apresentação de novo pra fazer. Você sempre vai ter uma entrevista de novo pra fazer. É muito tipo, não deu agora, na próxima vez você faz melhor. Ou não faz, sabe? Eu acredito que começou na faculdade isso. O que não resolve de toda a ansiedade, mas resolve muito sobre coisas importantes não serem tão importantes assim. Não que eu não dou a mínima, mas é muito mais relaxado, porque se não for perfeito como foi na minha cabeça, tá tudo bem, porque não vai ser como tá na minha cabeça. Não, e assim, se você perder o voo, o mundo não vai acabar. Tipo, o mundo não vai acabar. Você vai ter que comprar um outro voo, talvez vai gastar um dinheiro que você não queria e tal, não sei o quê, mas é isso. Pronto, resolveu. Eu lembro que quando eu trabalhava com consultoria, que a gente viajava muito, nossa, era sempre a angústia do voo de chegar. Eu perdi já alguns voos, e aí, depois da primeira vez que eu perdi, que foi isso, eu fui no outro guichê, fui no guichê do negócio, vi o próximo voo, se dava pra encaixar, pagou, sei lá, R$400 paciência, assim, né? E aí teve uma vez que a gente tinha que ficar, acho que 2 ou 3, não, acho que eram 3 dias em BH, porque a gente precisava de mais tempo pro projeto e tal, não sei o quê. E aí a gente pegou o voo, tava eu e meu sócio, deu um problema lá, não sei o que estava acontecendo em Confins e tal, a gente teve que voltar pro Rio de Janeiro. Passamos o dia no Rio de Janeiro, porque não tinha nenhum voo que estava aterrissando lá em BH. Perdemos um dia de projeto, tipo... E aí a gente, ai meu Deus, só que tipo... É isso, o que vai fazer? Vamos perder um dia com o cliente. Acho que a gente dormiu no Rio, ainda não conseguimos nem sair. A empresa lá, né, de coisa, pagou lá o hotel pra gente e tal. A gente foi embora no outro dia de manhã, quando liberaram lá em Confins. Mas, tipo assim, e aí lide com isso, sabe? Trabalhamos 2 dias com o cliente, fizemos o que dava pra fazer, fizemos o resto online, sei lá, entendeu? As coisas se ajustam, né? Mas a gente entra nesse processo. E assim, eu acho que eu queria fechar com o pensamento, né? Eu já falei que o pensamento tem fim. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que o pensamento, ele é real, ele tá acontecendo dentro da sua cabeça, mas não necessariamente ele é verdadeiro. É só um pensamento, ele não necessariamente é verdadeiro. Então, talvez aquilo que você tá pensando não vai acontecer e provavelmente não vai, porque a probabilidade é muito maior de que não vai acontecer. Então, olhar para isso na nossa rotina é importante para que a gente
evite esses processos, né? Então é prevenção. Acho que essas são técnicas de prevenção. Então vamos lá, gente, pra gente fechar, antes de dar as dicas de livros e filmes, lembrando que, como o Bruno já falou, eu quero falar de novo, se você teve algum episódio ansioso, alguma crise de ansiedade, algum ataque de pânico, procure um psicólogo ou um psiquiatra. Não vai buscar diagnóstico no YouTube, no Google, busque alguém que pode te ajudar de fato. A ansiedade faz parte da nossa rotina, mas ela pode ser incapacitante e, como eu falei, né, essa diferença da ansiedade que é normal, que não é normal, ela é muito sutil, vai de pessoa para pessoa. Então, busque alguém que tem experiência, que trabalha com isso, que vai poder te dar uma orientação muito mais séria e tal. Isso aqui é uma conversa, é um papo que a gente está tendo. Eu sou uma profissional da área, trabalho com isso e tal, mas isso aqui não é uma consulta. Isso aqui é só, né, um podcast, um episódio, enfim. Eu quero dar 2 dicas de livro que eu gosto bastante. A primeira dica é um livro do Scott Stossel, chama Meus Tempos de Ansiedade. Eu acho que eu já dei essa dica aqui em algum episódio. O Scott, ele é um ansioso, ele tem várias questões aí que ele trata desde criança e tal, e ele, por ser jornalista, ele vai falar desses episódios dele, da visão dele das terapias, porque ele fez assim, tudo que vocês puderem imaginar de terapia, ele fez, então é muito interessante o olhar dele assim enquanto paciente. O segundo livro chama Vencendo a Ansiedade e a Preocupação, Manual do Paciente. Quem está ouvindo a gente, busque o Manual do Paciente, que é do David Clark e do Beck, Aaron Beck. Esse livro é assim, sabe, a ansiedade para leigos? É isso, assim, ele vai explicar o que é ansiedade, diferença de ansiedade e medo, vai dar conceitos, assim, básicos e vai sugerir uma série de exercícios, por isso que chama Manual do Paciente. Então, é legal, assim, para você se familiarizar com o tema, se aprofundar e tal. Eu gosto bastante, acho que eu tô com ele aqui, ó, ele é bem grandão, né? Porque, enfim. Vou começar pelo filme. As Vantagens de Ser Invisível. É um filme bem gostosinho. E é isso. Sem spoilers. Eu odeio spoilers, então não vou falar mais nada sobre isso. E a série é Mansão Hill. Que a série não tem ansiedade, mas ela te causa ansiedade. Porque ela é meio de terror. Ai, que bom, né? Bom, sabe as técnicas que a Cintia ensinou? Vamos testar? Assista a Mansão Hill. Porque ela não é um terror de te assustar, sabe aquele de pular? É um terror pra destruir o seu psicológico. Mas é uma série muito gostosa, então recomendo ela. Muito boa. Ó, eu quero indicar O Discurso do Rei, porque acho bom. legal, né? Assim, ele tem lá as fobias dele e o filme mostra um pouco do processo do Rei George, que é real a história, né? Com o preparador dele para ele fazer os discursos. Então, para quem não sabe, o Rei George é o pai da Rainha Elizabeth, ganhou o reino sem fazer a menor ideia do que estava acontecendo, porque ele não era o mais velho, né? O irmão abdica lá do trono e ele tem que assumir. E aí ele é um cara super introvertido, que não tinha... Enfim, ele tem uma série de questões lá e aí a gente consegue acompanhar esse momento da vida dele, que ele vai ser preparado aí por um especialista. Enfim, é bem interessante, porque essas conversas deles é bem legal, assim, né? E segundo filme, que óbvio, né? Tinha que falar desse filme aqui, que é o Divertidamente, que fala de alguns conceitos ali que são importantes e interessantes, vai falar do medo e tal. Então, uma dica leve de filmes para falar sobre ansiedade, emoções e sentimentos. Cíntia, queria te agradecer por essa aula sobre ansiedade, porque estava maravilhosa. Eu mesmo aprendi muita coisa sobre ansiedade. E fiquei pensando, quando você falou de 1 em 3 pessoas são ansiosas, vão ter um ataque de ansiedade, eu fiquei pensando, será que causamos ansiedade em pessoas agora, se colocar 1 em 3? Olha, o que eu fico com a minha consciência tranquila é que, assim, se a pessoa, a vida das pessoas, Bruno, já é ansiosa, assim, por natureza, a gente é só um fiapinho no meio desse rolê todo. Então, assim, não acho que a gente vai causar ansiedade nas pessoas, mas acho que
esse papo já dá algumas ferramentas aí para elas entenderem mais ou menos esse universo todo, que é imenso, tá? Eu trouxe também o meu olhar sobre isso. Tem vários profissionais da saúde que concordam com algumas coisas, não concordam com outras e tal, enfim, como em toda a área. Mas não tô aqui para agradar todo mundo, então é isso, essa é a minha visão sobre ansiedade, é assim que eu trabalho com os meus pacientes. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem mandar beijo, recados, falar que o Demauro está cada vez mais maravilhoso e que a versão 2022 do Corajosamente está maravilhosa, belíssima, você pode contactar a gente pelas redes sociais, Corajosamente Podcast, Instagram principalmente, né? A gente tem e-mail, a gente tem site, a gente tem tudo que vocês puderem imaginar. Estará na descrição do episódio os links aí. É isso, gente. Obrigada. Beijo pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau.